Tá escrito na Constituição, todo brasileiro tem o direito de ir e vir, e é crime impedir essa locomoção. Então, a nossa Constituição é de 1988 e ela já previa isso, que a gente deveria se deslocar com liberdade e qualidade. E há mais ou menos 10 anos existe uma lei que foi sancionada dizendo que pessoas gordas ou obesas teriam direitos a assentos reservados, teriam o mesmo direito de assento preferencial que as pessoas idosas e as gestantes. Mas isso não tem sido muito respeitado e a gente sabe, né? Quantas vezes a gente entrou no ônibus e não conseguiu passar na catraca, não tinha assento reservado pra gente, ou as pessoas naquela velha história de entra no ônibus, senta no assento preferencial. Quem nunca viu aquela cena bonita da pessoa fingir que tá dormindo pra não te dar o lugar reservado? Aqui onde eu moro, no Distrito Federal, tem uma lei de 2017 que fala que todos os assentos do transporte público, ônibus e metrô, devem ser preferenciais. Então, chegou uma pessoa gorda, uma pessoa idosa ou gestante, todo mundo deveria, em teoria, se levantar e dar espaço para essa pessoa. Mas a gente vê que isso não acontece. E a gente sabe muito bem o que é ser julgado, né, dentro do transporte público. Sempre chega aquela pessoa que não senta do nosso lado, olha torto pra gente, ou você acha desconfortável, enquanto os governos deveriam garantir pra gente um assento prioritário, um assento sem o braço no meio, um assento sem as divisórias entre os bancos, para que a gente se sentasse mais confortavelmente. Porque não é porque a gente é gordo que a gente deixa de pagar nossos impostos, que a gente tem que deixar de usar o transporte público para ter mais conforto. A gente sabe que uma parte significativa, ou a maior parte da população, não tem dinheiro hoje para usar transporte privado. Então o que nos cabe fazer? Cumprir a lei, seja reivindicando o nosso direito, falando, olha, este assento também está reservado para mim. Em vários lugares já tem o adesivo, né, que mostra que esse lugar também é preferencial para as pessoas gordas. Mas a gente, munido de informação, a gente pode chegar e falar, olha, com licença, esse assento também é para mim. E o transporte privado, como são os aviões, que de certa forma são públicos, né? Eles têm concessão para voar, eles nos oferecem um serviço. E o espaço entre as cadeiras está ficando cada vez menor, né? Não raro, alguém tem que viajar sem cinto porque o extensor não é suficiente. Por quê? Porque é pequeno, porque nem todo mundo tem condições de pagar o assento Comfort e ainda assim aquele assento é pequeno, ele tem um espaço maior para as pernas, mas ele não tem um espaço maior para você se sentar. Então eu acho que a gente precisa se juntar, a gente precisa fazer valer, a gente precisa buscar os nossos direitos e bater lá na porta da companhia aérea e falar, olha querido, eu também quero viajar. O que você vai fazer para atender o público que sou eu? Muita gente ainda não tem condições de viajar, não tem condições financeiras disso, apesar de que a gente precisa sonhar cada vez mais com isso. Mas se eu preciso me deslocar, às vezes deslocamentos enormes, isso também é uma viagem, né? Então que isso seja feito com conforto e me respeitando. Porque não é porque a pessoa me julga que eu tenho que chegar lá e ficar de pé num percurso enorme, sendo que eu tenho o direito de estar sentado. Então conheça o direito no seu estado, veja se as cadeiras preferenciais são só antes da roleta, porque nós sabemos que temos os gordos maiores que não passam na catraca, então esses assentos devem ser antes ali do cobrador, antes da catraca.
Ouça no ônibus inteiro, conheça as leis do seu município, do seu país e cobre. É um direito seu, é um direito nosso. E cada vez mais a gente precisa reivindicar, porque se não nos respeitam por empatia, que nos respeitem pela lei. A música tá lá. É porque é muito ruim. Então, desde 2000...